E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro em mais uma videoaula, e nessa videoaula vamos responder a questão 141 do Enem 2019, prova azul. Vem comigo. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Vamos anotar essa informação porque ela é importante. Diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Também importante, vamos anotar. Diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, experiência 1 e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Neste jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca dos tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1, de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador 2, de nível 2, experiência 6. O jogador 1 vence esse confronto porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era... Vamos então agora coletar os dados que nos é oferecido na questão. Vamos começar com a força de defesa. Força de defesa. Temos também força de ataque. Temos nível. E temos experiência. Experiência. Vamos chamar força de defesa de D, força de ataque de A, nível de N e a experiência de E. Vamos separar aqui. Vamos ver mais algum dado. Temos sim, temos que no início, o jogador começa com o nível 1, experiência 1, força de ataque 2 e defesa 1. Coletamos todos os dados. Vamos equacionar? Observe que nós queremos aqui observar a diferença da força de ataque com a força de defesa. Então vamos equacionar a força de ataque e a força de defesa. A força de ataque nós chamamos de A. Ela é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Bom, como ela é diretamente proporcional, eu preciso de uma constante de proporcionalidade, que normalmente as constantes nós chamamos de K. Então essa constante
ela é necessária porque eu tenho um evento que é diretamente proporcional. Proporcional a quem? À sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, vezes nível ao quadrado. Então, eu tenho aqui equacionado o que seria a força de ataque. Observem que eu posso encontrar essa constante de proporcionalidade, porque eu tenho o valor da força de ataque, eu tenho o valor da experiência e também do nível. Então, eu posso encontrar essa constante. Vamos substituir os valores que estão aqui e vamos encontrar o valor da constante. A é igual a 2. A constante de proporcionalidade, eu não sei quanto vale. A experiência, 1. O nível é 1 ao quadrado. Observe aqui que a nossa constante é igual a 2. Simplesmente assim. E por que 2? Porque 1 vezes 1 ao quadrado, ou 1 ao quadrado é 1, vezes 1, 1. Então, eu tenho que a constante é igual a 2. Encontramos o valor da constante K de proporcionalidade. Bom, o segundo evento a ser observado é a força de defesa. A nossa força de defesa, da mesma forma que eu fiz com a força de ataque, farei com a força de defesa, que ela é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Sendo assim, pessoal, eu preciso também de uma constante. Eu vou chamar essa constante de C, para ficar diferente. Então, a defesa, a força de defesa, é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Também posso encontrar o valor da nossa constante. Força de defesa, 1. A constante nós não sabemos o valor. O nível também é 1. E a experiência, 1. E ao quadrado. Então, podemos afirmar que a nossa constante de proporcionalidade da força de defesa é igual a 1. Simples assim, pessoal. Porque 1 ao quadrado vezes 1 dá 1. Então, a nossa constante C é igual a 1. Ok? Feito isso, pessoal, agora eu posso fazer a comparação entre a força de ataque e a força de defesa dos oponentes. Vou baixar um pouco mais para a gente poder ter mais espaço. Vamos começar com o nosso atacante. O nosso atacante é o jogador 1. O jogador 1, ele tem nível 4 e experiência 5. Ele tem nível 4 e experiência 5. Pegando a nossa equação da força de ataque, porque ele vai atacar, é essa equação aqui, vamos ter o seguinte. A é igual a constante de proporcionalidade vezes a experiência vezes o nível ao quadrado. Vamos substituir os valores e encontrar a nossa força de ataque do jogador 1. Então, a força de ataque do jogador 1, a constante K é igual a 2. A experiência do nosso jogador é 5. O nível dele é 4 e é ao quadrado. Então, pessoal, o nosso jogador ele vai ter 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 10. A força de ataque do jogador 1 é exatamente igual a 160. Vamos separar aqui. Vamos para o jogador 2. Jogador 2. O jogador 2, ele tem nível
igual a 2 e ele tem experiência igual a 6. Da mesma forma, pessoal, para o jogador 2, eu tenho que saber qual é a sua força de defesa. Então, vamos usar esta equação. Defesa é igual a constante de proporcionalidade vezes o seu nível vezes a experiência ao quadrado. Substituindo os valores, eu vou ter que a força de defesa do jogador 2 é igual a constante, que é 1, vezes o seu nível, que é 2, vezes a sua experiência ao quadrado. Sua experiência é 6, e aí ao quadrado. Então, pessoal, fazendo essas continhas, eu vou ter que a força de defesa do jogador 2, 6 ao quadrado, 36, e 36 vezes 2, 72. Separando aqui. O que temos que fazer agora, pessoal? Temos que agora olhar a diferença entre a força de ataque e a força de defesa. Força de ataque 160 e força de defesa 72. A continha é essa, é A menos D. Então, pessoal, nós temos 160 menos 72. Isso é igual a 88, que é a diferença entre a força de ataque do jogador 1 e a força de defesa do jogador 2. Então, pessoal, nosso gabarito, letra B. Ok? Ficamos por aqui, pessoal. Essa foi a resolução da questão 141 do Enem 2019. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima questão. Tchau, tchau.